E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos um pouco sobre os aspectos importantes para o treinamento do futsal. É importante termos essa relação do que fazíamos de errado antigamente para o quanto evoluiu o nosso jogo. De modo que é importante, antes de falarmos algumas características principais para o treinamento, visando a melhora do jogador, precisamos antes de tudo falar um pouco sobre o planejamento. Que antigamente era dividido o macrociclo, né, do treinamento, do futebol, do futsal, era separado, né, era fragmentado. Então um dia você trabalhava o físico, um dia você trabalhava a tática, um dia você trabalhava aspectos voltados à técnica. Entenda a técnica como fundamentos que necessitam no jogo. E também flexibilidade. Pouco se dava importância para uma outra característica importante dentro de uma partida de futsal, que é o que? A parte psicológica do jogo, né? Que no começo a gente não dava tanta importância e de uns anos para cá essa área foi crescendo muito, mas mesmo assim no futsal ainda foi um pouco mais rápido o entendimento que essas matrizes elas necessitam ser trabalhadas juntas. Por quê? Porque dentro do jogo eu tenho tudo isso simultaneamente. Então, antigamente eu treinava um dia físico, um dia tática, um dia parte técnica, um dia separar para flexibilidade. Aí depois fomos evoluindo até chegarmos hoje que eu preciso dentro das minhas atividades trabalhar juntos. Eu preciso que trabalhe tudo junto. Por quê? Porque eu preciso que o meu atleta ele esteja pronto na hora que for jogar. Então eu preciso desenvolver atividades que o meu atleta ele esteja totalmente no universo do jogo, ou seja, eu preciso trabalhar componentes físicos dentro da minha atividade juntamente com a tática, juntamente com o trabalho para melhorar a técnica, juntamente com alguns trabalhos de flexibilidade, porque alguns movimentos do jogo necessitam um pouquinho mais de amplitude, né, que muitas vezes o jogador eles não gostam muito, né, de trabalhar longamente e flexibilidade, então às vezes alguns movimentos ficam um pouco mais dificultados. Por isso que de vez em quando é importante a gente trabalhar com um pouquinho mais de enfoque na flexibilidade e principalmente a parte psicológica do jogo, pois ele precisa muito dessa característica, pois às vezes estamos ganhando, às vezes estamos perdendo e isso acaba estressando o atleta, de modo que ele precisa ter um trabalho constante psicológico para ele saber lidar com as situações adversas, ok? É importante termos bem claro que o nosso trabalho como treinador, como comissão técnica, é planejar as atividades de modo a trabalhar constantemente em conjunto, né? Essas características para que possamos fazer um bom treinamento e consequentemente melhorar nossas equipes, né, que estamos treinando. Além disso, agora vamos partir um pouquinho mais para o jogador. O que além desse planejamento, né, que é juntamente com as capacidades que precisamos, né, que é técnica, tática, física, tudo, o jogador ele precisa ser estimulado a todo momento. E a gente precisa, como treinador, como comissão técnica, levar o jogador sempre a trabalhar o que? Procurando se desenvolver mais. Procuramos sempre chegar ao seu limite. Não tem como a gente deixar que o jogador ele acabe entrando num relaxamento. Quando o jogador entra no relaxamento, os ganhos são muito poucos. Porque a motivação, lembra da parte psicológica que estava falando até agora de pouco, a motivação dele não é grande. Então o que acontece? Consequentemente, o seu desenvolvimento também não vai ser tão bom quanto de outro jogador que muitas vezes é até inferior a ele, mas devido à motivação a mais, acaba se desenvolvendo melhor ainda. Então o que precisamos? Durante os nossos treinamentos, durante a nossa planilha semanal, a gente precisa de algumas atividades
que façam o quê? Estimulem o atleta, atividades prazerosas, atividades que simulem aquilo que provavelmente encontraremos dentro do jogo, tendo em vista que o jogo ele é imprevisto, porém precisamos colocar algumas atividades que se aproximem ao máximo do jogo para que o atleta ele consiga o que? A cada vez mais estar preparado para exercer sua função dentro do jogo. Precisamos o que? Fazer atividades para que o jogador tenha o que? Tomada de decisão. De fundamental importância que planejamos atividades para que o jogador ele tome decisão, dificultamos o máximo possível para tirar o máximo desse jogador, para que ele pense o máximo, pois ele precisa tomar decisão. O jogo de futsal, o jogo de futebol, a todo momento é preciso tomar decisão. Então, como é que vamos exigir do nosso atleta que ele tome determinada resposta se não estimulamos ele? Lógico que não podemos esquecer que algumas tomadas de decisões aparecem dentro do jogo, né? Que são aquelas tomadas de decisão necessárias para aquele momento do jogo. Porém, se o jogador ele tiver várias ferramentas, se a gente conseguir estimular ele a praticar essa tomada de decisão constantemente, provavelmente a chance dele ter uma boa resposta dentro do jogo vai ser maior, né? Além de estimular, além de uma tomada de decisão, precisamos fazer atividades que trabalhem também os componentes técnicos. Por que os componentes técnicos? Os fundamentos. Não precisamos mais separar para aquele dia. Vamos lá, 2-2. Não há mais necessidade. Hoje o jogo ele não permite isso. Ele permite que a gente faça o que? Trabalharemos nosso jogador para que ele lembre sempre dessa palavra. Ele trabalha em conjunto vários conceitos do jogo.